Jeremias 29, de 10 a 14. O texto diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração de vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar para onde os deportei, diz o Senhor. Registra esse desejo de Deus de restaurar a sorte. Desejo de restaurar. Coloca no seu coração que toda vez que tem caos, Deus quer trazer ordem. Toda vez que tem caos, Deus quer trazer ordem. Toda vez que tem caos, Deus quer trazer ordem. Toda vez que tem caos, Deus quer trazer ordem. Registra isso. Olha só. O Gênesis começa com Deus criando tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo no versículo seguinte, aparece a ideia de que a terra ficou sem forma e vazia. E então Deus age, liberando o seu espírito para pairar sobre as águas e liberando uma palavra: haja luz. A partir dessa palavra de Deus, Deus começa a consertar todo o caos. E Deus recria o mundo. Deus conserta o caos em 7 dias. Uma pergunta que os teólogos têm feito e respondido em outros textos da Bíblia é: por que a terra ficou um caos depois de criada? E eu não quero pensar nisso com você hoje. Eu só quero pensar com você que quando tem caos, Deus entra e muda tudo. O povo de Deus, nesse texto do capítulo 29, está vivendo um caos, e Deus está fazendo uma promessa dele para eles: eu vou restaurar a sorte de vocês. Na versão atualizada, na versão NVI, o Senhor declara: eu vos trarei de volta do seu cativeiro. Eu vou reverter essa situação. Eu vou pegar o caos, eu vou transformá-lo em ordem. Por que entender isso? Por que aceitar isso é importante no tempo em que as coisas complicam? Porque você prefere fazer a pergunta: por que Deus deixou o caos vir? E aí você se concentra tanto em perguntar por que Deus deixou o caos vir, que você não se permite focar em que Deus vai mudar a sua sorte, em que Ele vai intervir. Quando esse texto foi escrito, ele era parte de uma carta. Uma carta que o profeta Jeremias escreveu para o povo de Israel. Jeremias estava em Jerusalém e o povo de Israel tinha sido levado cativeiro para a Babilônia. O povo de Israel cometeu pecados terríveis desde a época do rei Manassés, um dos reis famosos de Israel, que reinou 52 anos sobre Israel. Desde a época do rei Manassés, que os pecados de Israel chegam em níveis altíssimos.
E então as trevas se aproveitaram do pecado de Israel e invadiram Jerusalém. E trouxeram grande destruição para aquela cidade. Muita gente morreu. Muita gente. Minha leitura dos fatos é que morreu mais gente naquele momento do que durante a Segunda Guerra Mundial. Muita gente morreu em Jerusalém, muita gente foi maltratada, muita gente passou fome e muita gente foi levada para o cativeiro. O povo que estava no cativeiro tinha uma pergunta na cabeça: cadê Deus? Dois grupos detinham a palavra antes que Jeremias escrevesse a carta. Um grupo levantou profetas que disse ao povo: o Senhor nosso Deus é conosco e nós vamos nos levantar contra a Babilônia que nos invadiu e vamos matar todos eles, porque o Senhor vai conosco. O segundo grupo dizia assim: Deus não existe, Deus não se importa, vamos viver a nossa vida e vamos largar Deus para lá. Os dois grupos eram controladores, gente com o coração pesado, que quer entender tudo, que quer perscrutar tudo. Um grupo é controlador, ele é tão controlador que ele acha que controla Deus. Esse grupo controlador que acha que controla Deus, eles estavam fazendo rituais, sacrifícios, manifestações, clamores, mas com a certeza absoluta de que Deus faria o que eles queriam, do jeito deles e na hora deles. O outro grupo estava decepcionado. Como tudo deu errado por causa de coisas que haviam sido feitas erradas. Eles diziam: se Deus existisse, não tinha deixado isso acontecer. E a verdade é que Deus não deixou acontecer. Mas tem algumas coisas que acontecem assim mesmo, sem Deus deixar. Sabe, Deus deixa você fazer o que você quiser da sua vida. E muitas vezes Deus te diz: não vai por aí não, meu filho, que você vai cair no buraco. E você vai assim mesmo e cai no buraco. E quando você cai no buraco, você não tem o direito de falar: por que, Senhor? Você escolheu esse caminho. Deus não vai te impedir. Foi isso que aconteceu com Israel. Mas tem um grupo que dizia: já que Deus não fez nada, então Deus não existe. Eles ficaram magoados e ressentiram. Qual dos dois grupos estão certos? Nenhum dos dois. Jeremias manda essa carta para corrigir os dois grupos. E para o primeiro grupo, o grupo que está tentando manipular Deus, para Deus fazer agora, do jeito deles, da forma deles, na força do braço. Para esse primeiro grupo, Deus diz assim: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a favor de vocês e eu os trarei de volta para esse lugar. Deus está dizendo para esse primeiro grupo: eu vou socorrer você, mas eu vou socorrer você do meu jeito, no meu tempo, no meu lugar. Eu vou socorrer você, mas eu sei de coisas que você não sabe. Então eu vou fazer isso na minha hora e com as minhas ferramentas. Na hora que eu achar que chegou a hora. Você não me controla, você não manda em mim. Minha relação com você é: eu sou seu Deus e não você é meu Deus. Você não tem botõezinhos para apertar em mim para eu fazer do seu jeito. O seu papel é cultuar a mim, é ser devoto a mim e confiar que eu vou fazer na hora que eu entender que é melhor. Para o segundo grupo, para o grupo que diz: se Deus deixou isso acontecer, então Ele não existe. Se existe, Ele não me ama. Deus fala para o segundo grupo, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e nunca de lhes causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Para o segundo grupo,
que pensa assim: se o mal veio sobre mim, então Deus não se importa. Deus está dizendo: não, eu me importo. Só eu sei o quanto eu me importo. Você não pode, só porque as coisas deram errado na sua vida, só porque a tempestade te visitou, você não pode achar que eu não me importo, porque eu é que sei os planos que eu tenho para você. E os meus planos para você vão muito além da sua capacidade de entender. Aliás, você vai muito além da sua capacidade de entender. Alguns dos planos de Deus para a sua vida vão se cumprir ainda nessa vida, mas é uma parte ínfima desses planos. A maior parte dos planos de Deus para você estão guardados para a eternidade. A maioria absoluta dos planos de Deus estão guardados para os tempos eternos. Esse tempo aqui, que a nossa mente limitada e finita não entende, esses tempos aqui, eles são muito pequenos, é muito passageiro. O salmista diz que esse tempo de vida é como um sopro. Passou. Mas por que a gente não entende? Porque a nossa mente está presa no tempo e no espaço de um jeito que conceitos eternos não fazem sentido para a nossa cabeça. Mas o nosso Deus sabe de coisas que nós não sabemos, e Ele tem planos para você que você não tem a menor ideia. Deus não sonhou com você para esses dias. Na verdade, esses dias aqui no mundo é só um tempo pequeno para você tomar sua decisão. Esse tempo é só para você descobrir se você quer luz ou trevas. E se você quiser a luz, então seu lugar é na eternidade com Deus, se relacionando com Ele eternamente. Sabe, Jesus disse em João 14 que Deus preparou uma casa para você. E Ele te convidou para morar com Ele. Deus te convidou para viver com Ele eternamente. O livro do Apocalipse diz, fechando o livro do Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus e os homens, Deus vai morar com eles. Deus está planejando coisas para você que está muito além do seu entendimento. Então, só porque uma coisinha ou outra deu errado, não desiste não. Paulo diz aos romanos que as tribulações do tempo presente nem se compara com a glória que Deus guardou para a gente. Então sua vida aqui na terra é muito pequena. Para o segundo grupo de judeus da Babilônia, Jeremias diz: eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês, e os meus planos são de fazer vocês prosperarem. Eu nunca planejei causar danos a vocês. Eu tenho planos de dar para você uma esperança e um futuro. Para o grupo que quer controlar Deus, Deus diz: desculpa, vai ter que esperar. Para o grupo que perde a esperança em Deus, Deus diz: eu tenho um futuro para você. Está ruim agora, mas vai melhorar. Para os dois grupos, Deus diz no versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está dizendo para os dois grupos que Ele é o Deus que age no tempo dele, que Ele é o Deus que tem um futuro. Então, mesmo que o seu presente esteja complicado, fica firme, porque tem algo de Deus para você no futuro, tem esperança. Mas Deus está dizendo para os dois grupos que os dois precisam clamar, os dois precisam orar,
os dois precisam procurar, porque se eles clamarem, se eles orarem, eles serão ouvidos e eles encontrarão. Na verdade, é isso que Deus espera de você nos tempos difíceis. Os tempos difíceis são sua melhor oportunidade para mostrar de que lado você está. É verdade. O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria quando você passar por várias provações, porque é na provação da sua fé que você vai ser aprovado. Eu vou traduzir, porque Tiago é aquele profetão que faz questão de bater duro. Ele gosta desse estilo. Então deixa eu traduzir a fala de Tiago. Tiago está dizendo assim: meu irmão, é quando você está no meio da prova, da dificuldade, do aperto, é que é a sua oportunidade de ouro, de você mostrar para as regiões celestiais que você escolheu Deus mesmo. Porque qualquer um consegue fingir que escolheu Deus quando os tempos são de bonança. Qualquer um consegue vestir capa de gente boa para ganhar os lauréis em tempos de recompensa para a luz. Sabe quando é que a gente passa na peneira e descobre quem é de verdade? É quando a coisa aperta. Sim. Sabe quando ser crente dá fama? Quando ser crente é bonito? Quando ser crente dá vaga de emprego? Não, você vai naquela empresa lá que eles estão dando emprego, mas chega lá e se apresenta como crente, se veste como crente porque o dono da empresa é crente, você vai ter mais chance se for crente. Nessa hora é fácil ser crente. Sabe quando a gente descobre se o indivíduo sobreviveu à peneira mesmo? É quando a pergunta é: você é crente? Se for, morre. Essa é a hora que a gente descobre. É isso que o Tiago está falando. O Tiago está dizendo: meu filho, você está com a oportunidade de ouro na mão. Chegou o tempo do aperto, então chegou a hora de você mostrar que você é de Deus de verdade. Para o grupo que está querendo controlar Deus, Jeremias está dizendo: você não vai controlar, mas você pode aproveitar esse momento para orar mais. Deus vai fazer, mas não no seu tempo, não do seu jeito. Para o grupo que está desistindo de Deus, Deus está falando assim: Deus tem um futuro para você, tem um plano para você. Só porque o presente deu ruim, não desista não do futuro. Para os dois grupos ele está falando: está na hora de orar, está na hora de você aproveitar que os tempos são difíceis, e aproveita os tempos difíceis para orar mais, para clamar mais, para estar mais na presença de Deus, para mostrar de que lado você está. Para os dois grupos, Deus fecha dizendo: eu vou mudar a sua sorte. Como é que você vai fazer, Senhor? Não é da sua conta, mas eu vou mudar a sua sorte. Mudar a sorte é o caráter de Deus. Mudar a sorte é o jeito de Deus ser. Deus é assim. Quando Ele vê caos, Ele muda o caos. Quando Ele vê desordem, Ele põe em ordem. Quando as coisas se perdem, Ele acha. Ele é assim. O povo de Israel, nesse momento em que a carta foi escrita, eles estavam vivendo um tempo de total aperto. Mas Deus disse para ele: eu é que sei o plano que eu tenho para você. Verdade?